Assim que eu entrei no Lost, eu comecei a reinar nesse livro de receitas e aí eu aprendi a fazer o que seria uma sopa verde, né? Depois eu fiz umas sopas de outras coisas ali, fiquei reinando, né? Fiquei olhando outras receitas e aí eu percebi que aquilo ali também conta, né? Pra você fazer o 100% do jogo. E aí, no futuro bem próximo, eu vou estar tentar fazer todas aquelas receitas ali, não agora, né? Porque também tem muita coisa para me resolver lá embaixo. Então eu aproveitei esse começo para dar uma organizada nas minhas ferramentas e tal, bloco, comida, tudo que eu fosse precisar levar para lá para baixo, né? E se você conseguiu ver ali, passou um anúncio, né? Foi de propósito porque em outros vídeos alguns inscritos sugeriram para mim abrir baús de tesouro, né? Baús que você só abre se tiver com internet. E aí eu já deixei a internet ligada, só que isso aqui me atrapalhou de certa forma porque chega anúncio quando você menos espera, né? Chega uns anúncios do nada e aí meio que atrapalhou em algumas partes do jogo. Essa parte aqui eu tive a ideia de editar isso aqui para fazer como se fosse um trilho só, mas aí não deu muito certo, né? Eu preferi ficar no basicão mesmo, só dei uma organizada melhor nessa parte aqui. E olha só, mais um anúncio, né? Já são 2 dias de que eu comecei. E olha só, assim que eu cavei, né, tinha um mago, então olha a importância de você deixar esse espaçamento bem longo entre a parte que você vai pisar e o trilho, né? Porque se esse mago tivesse a mais alguns blocos, ele conseguiria me acertar com certeza, né? Muito fácil. E olha também esse lagarto bem aqui, né? Então aqui, assim que eu cheguei aqui, eu já fui logo editando essa parte aqui. O que também não vai ser tão efetivo, porque se tiver bicho, eles vão conseguir pisar pelo menos em um bloco, né? Eles vão conseguir spawnar, mesmo que seja nesse bloco aqui que fica o carrinho, né? Passou batido, mas não passou desapercebido. Já são o quê? 3 anúncios, né? E eu nem desci lá pra baixo ainda. Não se passou nem metade do vídeo, já carregou 3 anúncios aqui na minha tela. Chegando nessa parte aqui, eu já fui logo preparando tudo para mim começar a refazer esse trilho, né? Dar continuação dele, porque eu quero que esse trilho aqui passe nas profundezas, mas bem nas profundezas mesmo. Eu quero que ele corte lá a parte lá de baixo, onde fica o inferno, né? Pelo menos o inferno do jogo. E aí eu comecei a tirar umas medidas, afastar uns blocos, e aí tinha mais um baú aqui, né? Eu fui lá dar uma olhada. Eu achei uns negócios ali que eu não achei tão interessante. Só esse capacete de viking, né? Escudo de rubi, tinha peitoral, não sei de que ali. A única coisa que eu levei lá pra cima foi o capacete de viking. Mas ele é só um item decorativo, né? Ele não tem HP, então eu preferi não usar ele ainda, né? Não preferi não usar ele por enquanto, porque ele não é uma armadura. A minha ideia era não deixar desvios nesse trilho, né? Como o trilho já tá perto das profundezas e tipo, tá seguindo para a esquerda, né? De primeiramente eu não sabia aonde estava a direção do inferno, mas aí aos poucos eu fui pegando uma rota mais alternativa e percebi que era só ir cavando nessa direção que eu ia acabar chegando próximo, né? Pelo menos eu tava assim, tava na posição certa dele, né? Tava nas coordenadas corretas. E olha só, mais um anúncio, viu? Isso aqui começou a ficar chato porque teve uma hora que eu acabei morrendo. E o pior de tudo, eu percebi que tá ficando um pouco repetitivo esse tipo de conteúdo, né? Fazendo essa ferrovia que não acaba nunca. Mas eu ainda pretendo expandir ainda mais ela, só que sem dar o foco total nela, né? Como eu já cheguei nas profundezas e tal, e ela tá bem longa, né? Eu vou começar a focar em fazer algumas outras coisas que vocês, inscritos, indicam também, né? Outras coisas, tipo... Eu vi os comentários lá, depois eu vou reolhar, eu não lembro de cabeça agora. Mas tem umas coisas bem interessantes lá que eu sempre fico de fazer e não faço. Farm de pedra, umas coisas assim. Farm de areia também, farm de mob. E aí eu vou, né, logo mais tá seguindo essas dicas pra ver como assim, né, como é o desenvolver da minha gameplay, da minha jogatina. É porque assim, conforme eu for minerando mais, né, porque tipo, não vai parar por aqui minha mineração, eu vou continuar minerando em próximos episódios futuros, eu vou acabar assim, aumentando esse trilho muito mais mesmo. Então, ficar focando só nele vai acabar ficando muito repetitivo o conteúdo, né? Não vai dar margem para outras coisas. Só que, pelo menos nessa parte que chegou aqui, muito provavelmente no próximo episódio eu faça o vídeo enfrentando os demônios, né? Já que eu parei bem nas profundezas mesmo. Eu consegui fazer o trilho cortar todo o mapa
de cima até embaixo, me deixando bem na porta mesmo do inferno, né? Do famoso inferno. Nessa parte aqui eu percebi que já era na medida certa, porque a parte daqui já foi a parte que eu deixei, né? Eu deixei essa escadinha de blocos ali para me conseguir ter acesso. E aí aqui eu vi que eu tava na rota certa, eu só continuei descendo mais. Porque não existe só um inferno, né? Inferno são vários conglomerados de pedras com vários bichos, né? São vários spawns de vários inferninhos e tal. E aí seguindo nessa direção aqui, era checkmate, não tinha como dar erro. Como vocês puderam ver, ali passou mais um anúncio, né? E ali embaixo eu vou acabar pegando um baú, né? Vai ter mais um anúncio, só que nessa parte que eu vou pegar esse baú ali, eu acho que vocês já conseguiram ver, né? Assim que eu voltar, né, que eu sair do anúncio, eu vou acabar sendo morto por um slime. Isso mesmo. Olha só isso. E aí eu tive que assistir mais um anúncio para poder renascer lá em cima, né? Porque eu não queria perder meus itens. O que de certa forma foi bom, porque aí deu para mim refazer bastante coisa, né? Deixar recursos, pegar outros recursos, me abastecer e tal. Enfim, editar o que eu precisava editar. Reparar algumas ferramentas e tal. A parte ruim de você morrer dessa forma é que, tipo assim, você não tem carrinhos, né? Se você descer e só tem um carrinho para cada trilho, como é meu caso, né? Os carrinhos sempre vão ficar lá embaixo, como nessa parte aí. Daí foi sorte eu ter feito mais um carrinho extra, né? Porque eu sabia que isso podia acontecer. E aí lá fui eu. Minha ideia nessa parte aqui era mostrar todo o percurso, né? Mas aí no meio do caminho eu acabei deixando um bloco. E aí, né? Nem eu não me ajudo. Só que a partir desse bloco não é tão fundo, né? Que eu já estava bastante fundo. Então, desse bloco para a parte de baixo não tinha tanta diferença. Eu fui a pé mesmo, já fui logo editando assim que eu cheguei, né? Já fui dando uma editada grande demais aqui nessa parte, porque, né? Eu não vou parar aqui o carrinho, né? Eu vou descer mais o trilho. E aí foi só ir descendo mais. E olha que som feio esses demônios fazem. A soundtrack desse jogo aqui é muito interessante. Eu fico imaginando qual foi o tipo de animal, sei lá, ou que tipo de base de som os caras pegaram para poder fazer esse som, né? Porque isso aqui deriva de outro som. Acho que não, um ser humano gritando. A partir do momento que chegou aqui, nessa base aqui, o trilho vai seguir reto, né? A partir daqui, porque eu tô muito profundo. Aqui tem todos os minérios que eu preciso. E aí, daqui pra esquerda, o trilho vai seguir reto, né? Eu vou sim enfrentar os demônios, mas não vai parar por aqui. Até porque eu não vou parar de minerar, né? Então, enfim, até a próxima.